Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, né? E antes de começar a aula, roda a vinheta. Espero que tenham gostado aí da vinhetazinha, né? Para apresentar nossa disciplina, ok? Está com o nome inclusive de linguagem, já que eu também dou aula de língua inglesa. Mas vamos a mais uma figura de linguagem hoje. Lembrando sempre do uso da máscara, né? Nós temos menos casos, mas ainda estamos na pandemia, ainda temos bastante casos de Covid. Então, pessoal, nós estamos dando continuidade às figuras de linguagem que a gente está estudando, certo? E, se eu não me engano, acho que essa já é a quarta figura de linguagem. Estudamos personificação, metáfora e comparação. E agora estamos vendo um pouquinho de metonímia aí para vocês, tá bom? Então, é o seguinte. A metonímia é uma figura de linguagem bem simplesinha, muito usada no nosso dia a dia, tá? E hoje a gente vai ver como ela se apresenta. Lembrando que as figuras de linguagem são sempre que nós usamos palavras ou frases de um sentido diferente, né? Para dar ênfase à informação que a gente quer, à mensagem, àquilo que a gente está querendo escrever ou falar. Bem, a figura de linguagem hoje é a metonímia, certo? Esse nome esquisito aqui, ó. Metonímia. E o que é uma metonímia? Até coloquei a definição aqui para vocês. É a figura de linguagem que consiste em substituir uma palavra por outra que tenha proximidade de sentido. É aquela figura que você vai substituir uma palavra por outra que ela com uma outra palavra que tem um sentido aproximado, né? Proximidade de sentido. Exemplo, né? Quando você diz, por exemplo, meu avô tem muitas cabeças de gado. Muitas cabeças de gado. Então, na verdade, você não está dizendo que ele tem muitas cabeças de gado. Cabeças de gado não servem para nada, né? O que você está dizendo o quê? Que eles têm muitos bois, né? Ele tem uma fazenda com inúmeras vacas e bois, né? Vários bovinos. E aí você diz o quê? Ele tem muitas cabeças de gado lá na minha fazenda, não é isso? Então, isso aí é uma metonímia. Outro exemplo, né? Todo mundo conhece a saga Harry Potter. Então você diz assim: eu li Harry Potter. Não, você não leu Harry Potter. Você leu um livro de Harry Potter, ok? Então isso nós usamos com diversas coisas e aí a gente também tem algumas partes para comentar. Por exemplo, quando você troca o autor pela obra, né? É o exemplo disso aí, eu vou colocar aqui para vocês. É justamente essa ideia de que eu li o nome, né? Ao invés de dizer a obra. Eu li Cecília Meirelles, um exemplo, né? Não é a autora, mas Cecília Meirelles ou a Raquel de Queiroz, um exemplo. E não, você leu a obra dessas autoras, né? A obra X, ao invés de você dizer que é a obra, ok? Então vou colocar aqui uns exemplos para vocês. Bem, pessoal, eu coloquei aqui todas as partezinhas, são 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou também divulgar depois a foto para vocês, para que caso vocês não consigam, né, ler com maestria aqui, mas eu vou explicar cada um. Então, cada uma dessas partes é o que a gente troca na metonímia, certo? Para fazer as frases, digamos assim. Então, a gente tem aqui, ó, parte pelo todo, ok? Nós temos instrumento pela pessoa, nós temos aqui nome pelo autor, nós temos aqui continente pelo conteúdo, nós temos indivíduo pelo conjunto. Então, vou explicar um por um, tá bom? Parte pelo todo é quando você diz uma parte daquela coisa, você usa para dizer a frase sem usar tudo, certo? Por exemplo, embaixo do meu teto não tem bagunça. Embaixo do meu teto não tem bagunça. O que ele quis dizer? Embaixo da minha casa não tem bagunça. Então ele usou a parte, né, que é o teto, para falar da casa inteira, né? Embaixo do meu teto não tem bagunça. O segundo é o instrumento pela pessoa. Então, por exemplo, eu digo assim, as pessoas que trabalham para mim são máquinas.
Então, máquinas, na verdade, é um instrumento, não é isso? E aí você está usando o instrumento como se fosse uma pessoa, certo? Então, por exemplo, violeiro, não é isso? O violeiro, que é a pessoa que toca o violão, né? É o violinista, algo assim, também poderia ser usado. Mas geralmente é nesse sentido. Rapaz, aquele menino é uma máquina para trabalhar, né? Então, na verdade, você está usando um instrumento, né? Na verdade. O terceiro é o nome pelo autor, que é o que eu já comentei para vocês, que quando você diz eu li Harry Potter, né? Você está trocando o nome pelo autor. Ou seja, ao invés de você dizer o nome da obra em si, o nome da obra aqui, você está falando do autor no geral. E o último, continente pelo conteúdo, na verdade, seria trocar aquilo que você contém, né, pelo conteúdo no geral. Um exemplo, eu tomei um copo d'água. Um copo d'água, né? Copo d'água, na verdade, o que você tomou foi água, mas você tomou o copo d'água. Então, você está trocando o copo pela água. Vai vir um caminhão d'água. Vou colocar um caminhão de água um caminhão d'água na minha cisterna. Não, você não vai colocar o caminhão lá dentro. Não, o que você vai colocar é a água do caminhão. Então, você está trocando o continente, ou seja, aquilo que contém, que é o caminhão, pelo conteúdo, que é a água. Então, você devia falar o conteúdo e fala o continente. Professor, está errado falar assim? Não está errado falar assim, certo? Só que falar dessa forma é usar uma figura de linguagem chamada metonímia. E o último é o indivíduo pelo conjunto. Esse é o que a gente mais usa, né? Então, por exemplo, ao invés de você dizer o aluno X fez, os alunos fizeram isso, né? Ou o aluno no geral fez isso. Não. O aluno saiu da sala. Não, quem saiu da sala foi João Pereira, um exemplo, né? Mas você não disse o aluno João Pereira, só disse que foi o aluno. O professor passou o vídeo. Não, professor Juscelino de linguagens ou de língua portuguesa passou o vídeo. Você diz o quê? Professor. E só. Então você resume no geral. Tá bom? Então, resumindo, a gente tem parte pelo todo, instrumento pela pessoa, nome pelo autor, continente pelo conteúdo e indivíduo pelo conjunto. Parte pelo todo, o exemplo do teto da casa. Instrumento pela pessoa, chamar uma pessoa de máquina ou de um outro objeto, digamos assim, ou de uma outra instrumento. Nome pelo autor, você dizer que leu o autor, como no caso de Harry Potter, ao invés de dizer que leu o livro tal. Continente pelo conteúdo, trocar o que está dentro de alguma coisa, no caso, a água de dentro do caminhão, né? Ao invés de falar do caminhão, ao invés de falar da água, né? E assim por diante. E o indivíduo pelo conjunto é o mais fácil, é você usar uma palavra para designar todo mundo. Por exemplo, o político é ficha suja. O político, que político? O político, tal, é ficha suja. Então, para resumir, você usa isso. Metonímia era muito usada para resumir, digamos assim, algumas frases, né? Quando a gente fala no nosso dia a dia. Tá bom? Então, espero que tenha ficado bem clarozinho. Depois a gente vai fazer exercícios aí relacionados no plural a isso, tá bom? E lembrando, se for sair de casa, use máscaras, né? Máscara no singular, né? Até mais de um se for passar muito tempo, bota uma no bolso, tá bom? E sempre álcool gel também. Um abraço para vocês, a gente se vê na próxima aula.